externar aqui a minha alegria poder voltar a Valparaíso depois de alguns anos, né? Rever aqui o Eduardo, que é particular amigo de longa data, o Jefferson, que foi a primeira aulinha de missões, foi com a gente em Santo Anastácio, e esteve conosco todo esse tempo. E aqui está conhecendo alguns irmãos, amigos que eu não conhecia, rever também a irmã Rosângela, levo o meu abraço ao pastor Luiz Ricardo, e nesta oportunidade, queridos irmãos, com a responsabilidade de trazermos a palavra de Deus. E eu estou observando ali o tema bastante abrangência, tema sugestivo e aberto, né? Devedores da obra missionária. E para nós estarmos aqui durante esses minutos que nos foram concedidos aqui pelo pastor da igreja, pastor Juarez, que creio que a partir de hoje teremos bons amigos e vamos ter uma longa jornada juntos. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e por também lembrarem do meu nome. Eu disse aqui ao pastor que nós assumimos a igreja em Itararé, um campo bastante vasto, com muitas congregações, mas também com muitos problemas, e nós não tivemos como dizer não, porque eu entendo o que é missões. Eu trabalho com a obra missionária há muitos anos e sei da responsabilidade do que é missões. E eu tenho certeza que eu ia trazer alguns transtornos se eu ligasse para o Eduardo e dissesse: Eduardo, não vou poder, seria muito ruim, né? Assim vocês ficam com um compromisso maior comigo de orar ainda mais por nós. Amém? Queridos, eu quero convidá-los para um versículo. Claro que nós não vamos nos deter só nele, mas eu queria convidá-los para o capítulo 6 do profeta Isaías, apenas o versículo de número 1. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Amém. Por gentileza, tomem o vosso assento. Permitam-me que, antes que adentre ao assunto que Deus tem colocado no meu coração, eu trazer aqui algumas poucas reflexões e alguns pensamentos. Para aqueles que não sabem, nós trabalhamos com a obra missionária, mantivemos muitos missionários no campo de missões, viajamos parte do mundo e tivemos também missões nacionais em vários estados, e muitas vezes nós barramos em algumas situações que nos dificultam a realizar a obra missionária. Quando o povo de Deus, na verdade, abraça a obra missionária, fica muito mais fácil. E muitas vezes nós não percebemos que não fazemos mais, não é porque não podemos, é porque não entendemos a necessidade. Eu queria fazer uma pergunta aqui às irmãs, com muita humildade, mas queria que as irmãs também fossem sinceras ao responder. Quantas irmãs aqui, no jantar ou no almoço, jogam um pouquinho de comida no lixo? Levante a mão, por favor, bem alto assim. O senhor está vendo, pastor? Isto são sobras, não é verdade? Se eu perguntar, é provável que os jovens não vão levantar a mão, mas quantos de vocês, ao sair do culto, vão àquela lanchonete ou à pizzaria e vão comer alguma coisa? Isso também é sobra, ou não? Não é verdade? Queridos, quantos de nós, muitas vezes, deixamos de contribuir
para comprar uma Coca-Cola, um sorvete, não é verdade? Enquanto nós agora entregamos o campo com a Secretaria de Missões, aqui do nosso lado, aqui no Paraguai, nós adotamos um jovem, aquele moço, a esposa e um casalzinho de filhos. Ele assumiu pela fé uma região mais ou menos de 80 quilômetros quadrados, onde não há um crente sequer. E naquele vilarejo ele plantou uma igreja, sem ajuda de ninguém, sem nenhuma contribuição de nenhuma igreja, mas ele assumiu pela fé e foi para lá. E eu o visitei já com 30 e poucos crentes que ele angariou, que ele foi, buscou, pregou e ganhou almas para Jesus. Carlos Gamarra muitas vezes ouviu a noite inteira o choro dos filhinhos com fome, às vezes uma refeição por dia, mas não desistiu e continuou. E quando nós ali chegamos, o adotamos como nosso missionário. Enquanto as irmãs me disseram agora que elas jogam comida fora, o Carlos Gamarra come só uma vez, porque não há mais comida. E os filhinhos que choram à noite, mas ele não desiste. Eu perguntei: Carlos, isso vale a pena? Nós quisemos fazer uma maneira para entender o seu pensamento. Ele disse: vale a pena, pastor. Se eu ganhar o mundo inteiro e não ganhar almas, eu sou miserável. Então irei, mesmo com fome ou sofrendo necessidades, mas eu irei. Muitas vezes, queridos, voltando para o texto que lemos, nós muitas vezes nos tornamos relapsos ou displicentes, e nós não entendemos o que na verdade é a obra missionária. Deixamos de entender isso, porque nós estamos vivendo na zona de conforto. Queira ou não queira, nós, a igreja brasileira, estamos vivendo numa zona de conforto. Tranquilo, temos de tudo, não nos falta nada, e nós estamos tranquilos. E infelizmente muitas igrejas nossas, elas deixaram de ser igrejas e tornaram-se apenas clubes de sócios. Nós fazemos as nossas festas espirituais, comemos o manjar que nós mesmos produzimos, o mel que produzimos, e não sobra para ninguém, e nós não fazemos questão. Enquanto a igreja verdadeira é aquela que ouviu: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quero dizer com muita propriedade que a igreja que não faz missão não é igreja. Me desculpem, senhores, mas ela não é igreja. A igreja tem no seu coração o amor de Deus derramado, e ela ama os perdidos, ela ama os pecadores. Aleluia. Queridos irmãos, no texto que lemos, quero trazer aqui, aproveitar os minutos que me foram facultados, uma palavra, uma reflexão desta noite. E eu quero pensar com você. Oxalá que nesta noite Deus venha sacudir vidas, venha despertar vidas para realizar a obra missionária. Que esta palavra que Deus colocou no meu coração possa mudar a sua vida, mudar a sua visão, mudar a sua percepção, e por que não dizer o amor de Deus na tua vida. Eu estou olhando para um texto que fala do profeta que nós conhecemos como profeta messiânico, profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que profetizou a vinda do Messias, um homem que tinha uma posição, um status que era invejável. Ele tinha liberdade para entrar e sair na casa do rei. Ele profetizou durante o reinado de pelo menos 4 reis: Uzias, Jotão, Acás
e Ezequias. E este homem, ele teve uma abrangência ministerial muito grande. E na sua história podemos tirar algumas lições para a nossa vida, para o nosso ministério. Olhando para Isaías, aquele homem que ele começa o seu livro, até chegar a esse capítulo, ele via defeito em todo mundo, ele via as falhas de todo mundo. E o grande problema do ser humano é justamente esse: ele vê defeito em todo mundo, mas não consegue ver o seu. Ele não pode observar os seus próprios defeitos. Então Isaías, ele condenou muita gente e dizia: ai desse, ai daquele, ai do outro, ai de não sei quem mais. Mas, meus irmãos, ele vivia numa zona de conforto. Ele tinha alguma coisa importante, porque ele tinha amizade, ele tinha um relacionamento, ele tinha parentesco com a casa real. E quando nós estamos na zona de conforto, a primeira coisa que nos falta é o amor. Porque eu tenho de tudo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso favorecer a ninguém. Quem quiser morrer, que morra. Quem quiser ir para o inferno, que vá. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que pensar e ver e sentir diferente. Aleluia. Aleluia. Então, eu vejo Isaías. O texto sagrado vai nos trazer algumas conotações que eu quero nesta oportunidade discorrer convosco. Mas em primeira instância, Isaías vivia um tempo talvez semelhante ao nosso. Talvez um tempo que tivesse aparência dos nossos dias. É bem verdade que a cultura nossa é totalmente diferente daquela cultura, mas o tempo não era diferente, a situação não era diferente, o andar da carruagem não era diferente. Sabe por quê? Porque naquela época, e se você trazer isso para a atualidade, havia em todos os segmentos, havia corrupção, havia maldade, havia tanta coisa ruim. Quando eu olho nos capítulos, nos versículos anteriores, eu encontro o executivo fazendo, ou melhor, o legislativo fazendo leis que os beneficiavam. É diferente de hoje. Eles pensam no benefício próprio. Se eles criam alguma coisa que parece ser para a multidão, para o povo, ou para aquela massa mais pobre, eles estão buscando para se estabilizarem e tomarem situações melhores. Aí você encontra essas leis sendo feitas com interesse próprio. Naquele tempo não era diferente. Nos dias de Isaías, a situação era essa. Quem estava fazendo leis, estava fazendo para o seu próprio proveito. Mas aí nós olhamos para o executivo. Tudo que eles faziam em execução de crescimento ou de qualquer outra natureza, eles pensavam no seu bem-estar. E aí nós olhamos também para o judiciário. O judiciário, quando julgava, ele julgava a causa por dinheiro. Ele julgava a causa para tirar proveito. E aí então o que dizer do religioso? O que dizer do religioso? O religioso, ele queria, assim como o próprio Isaías, estar no palácio do rei, estar vivendo uma vida de um tempo de pompas, um tempo de grandeza, de desfrutar-se do que era melhor. Enquanto, meus irmãos, a situação espiritual era zero. Então o texto, se nós começarmos a analisar a Bíblia, Deus resolve tomar algumas decisões. E a primeira delas, pastor, Deus manda um terremoto. Aleluia. E a pergunta é: será que Deus precisa mandar um terremoto na vida de alguém para nos despertarmos e saber qual é a nossa obrigação, a obrigação da igreja, a obrigação do ministério, a obrigação dos irmãos? Penso que não é necessário, porque nós estamos começando a ter uma visão ao longe de alguém que está clamando, alguém que está pedindo socorro, alguém que está pedindo ajuda, alguém que está pedindo misericórdia. Então Deus manda um terremoto.
misericórdia, um terremoto, mas parece que o terremoto não surtiu o efeito necessário, porque eles continuaram na mesma situação. Eles não se emendaram. Deus estava querendo que alguém tivesse um contato melhor, maior, alguém tivesse uma visão da realidade. Então a Bíblia diz que Deus manda para Uzias uma lepra. Ele fica leproso, perde os privilégios, porque Deus está esperando de uma igreja que dê frutos, de uma igreja que tenha uma visão abrangente, de uma igreja que veja o clamor do mundo, de uma igreja que veja o sofrimento das nações sem Deus, sem paz e sem salvação. Você tem a palavra que salva, você tem a palavra que liberta. Deus precisa tomar uma posição. Então Deus manda uma lepra, e ele já não pode estar mais desfrutando dos privilégios. Mas eu quero lembrar a igreja: melhor irmos como estamos aqui. Levanta e vai. Qual é a tua visão? Aleluia. Qual é a tua visão? O que você percebe nesta noite com respeito à obra missionária? Existe uma conta, meus irmãos, que nós muitas vezes deixamos de fazer. E na história sagrada, eu não quero falar aqui de dízimos e oferta, não é isso, mas há, meus irmãos, uma conta, e nessa conta você percebe que 10 envia 1, e às vezes nós somos 1000 e não enviamos nenhum. Nós estamos fracassados. Vocês concordam ou não? Quem concorda, diga um amém bem forte. E quem concorda que nós podemos mudar esta história, diga glória a Deus. A igreja pode mudar esta história. Aleluia! E se alguém não sabe, eu quero dizer com muita propriedade: se a igreja abraçar a obra missionária, os céus se abrem, a igreja cresce, os crentes enriquecem, e Deus manda o seu Espírito sobre ela. Eu conheço isso. Aleluia! Aleluia! Deus está precisando de uma igreja de olhos abertos. Aleluia! O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a igreja está vendo ao longe. E eu sempre digo, eu tenho um slogan, que eu digo isso sempre em congressos de missões: nós precisamos trabalhar para a obra missionária, porque precisamos trazer Cristo de volta ainda nesta geração. Precisamos trazer ainda nesta geração. Aleluia! Quem é que vai trazer Cristo ainda nesta geração para arrebatar a igreja? Quem é que vai trazer? São os crentes que fazem a obra missionária, porque está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Se a igreja se levantar para fazer a obra missionária, não há muçulmano, não há hinduísmo, não há maometanismo, não há budismo, não há droga nenhuma que segura uma igreja inflamada, cheia de Deus, cheia do amor de Cristo, cheia da palavra, cheia do Espírito. Ela atravessa as barreiras, as montanhas, os obstáculos, e ela vai. Eu creio que muitos têm. O país que tem a maior perseguição
contra o Evangelho chama-se Coreia do Norte. Eu creio que os senhores conhecem isso. E eles então põem olheiros por todo lado no país para descobrir quem são os líderes que se levantam como pregadores. E para barrar o crescimento, para barrar a entrada da igreja, eles pegam aqueles homens e amarram eles e colocam na praça central daquela capital. Depois eles vêm com um rolo compressor e alguém clama nos alto-falantes que eles precisam morrer porque são traidores da nação. E o rolo vai passando na cabeça daqueles homens, escuta-se quando elas explodem e vão matando todos os cristãos. E alguns deles fogem para a Coreia do Sul. Eles não têm Bíblia, eles não têm nenhuma palavra, mas são crentes do jeito deles. E quando eles entram como fugitivo na Coreia do Sul, que eles descobrem o verdadeiro Evangelho, eles ficam tão inflamados que voltam a centena e dizendo: nós queremos morrer, mas queremos que nosso povo conheça a salvação, o nosso povo conheça a palavra. E eles estão invadindo a Coreia do Norte, a pena de morte, a pena de sofrimento, mas eles pregam a palavra, enquanto eu e você. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu espero que o Espírito Santo esteja falando conosco. Amém. Eu espero que você seja tocado por Ele nessa noite. Aleluia. 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 Eu espero que a glória de Deus encha esse lugar, não para você sapatear, não para dizer que você é mais espiritual, mas ela se manifeste e faça o seu coração arder em amor pelos perdidos, em amor pelas nações, em amor pelos que não conhecem o nome de Jesus. Oh Deus, levanta uma igreja poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora reflita comigo. Olhe para cá, reflita comigo. Isaías era profeta. Ele estava acostumado ao serviço do templo. Ele estava indo, ele conhecia o templo como ninguém. Ele era profeta e fazia parte da linhagem sacerdotal. E ele sempre foi no templo. Mas pelo que me parece, ele nunca viu Deus no templo. Salvo o melhor juízo. Mas você que é conhecedor da Bíblia sabe que ele até então viveu uma vida diferenciada. E então a Bíblia diz, no texto que eu li, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe o que eu vejo nisso, pastor? Acabou as esperanças do profeta terrenas, as oportunidades terrenas acabaram. Ele não tinha mais abrigo, ele não tinha mais proteção humana. Ele agora sente alguma situação desprotegido, como estava, ele sente que precisava de tomar alguma atitude, mas qual? Ele nunca se preocupou com isso, porque ele estava preocupado com essa situação que eles estavam vivendo. Mas a Bíblia diz que agora Isaías entra no templo com necessidades. E quando ele entra no templo, depois, quem sabe, de centenas de vezes, ele entra na porta da igreja. E quando ele entra e olha para dentro, ele vê uma coisa que sempre estava lá, mas ele nunca conseguiu ver. Quero dizer isso, pastor Eduardo. Muitos de nós não sabemos que a glória de Deus sempre esteve aqui. Amém. E é provável, pastor, que alguém saia dizendo: o culto não prestou, eu não senti nada. E por que você não vai se converter? E por que você não faz uma decisão de ver Deus na igreja? Ele está aqui sempre. Aleluia! Quantos acreditam que Ele está sempre aqui à espera dos verdadeiros servos que vêm lhe oferecer culto? Aleluia! Ele
Ele já não tinha o apogeu da política da época. Ele não tinha mais a proteção do líder religioso. A nação estava em decadência, porque um terremoto praticamente a destruiu. Mas é nessa hora que você vê Deus na sua vida. É nesta hora que você vê que Deus está com você. Quantos concordam comigo? Levante a mão e adore a Deus. Deus precisa abençoar a sua igreja. Aleluia. Quando ele olha na igreja, há uma nuvem de glória. Há uma nuvem maravilhosa. E ele não entende o que será isso. E no meio daquela nuvem ele vê se destacar um trono. Aparece um trono. E o trono, há alguém assentado sobre ele, cuja presença aterradora ele não suporta ver. Aleluia. Eu creio que você vai entendendo a mensagem, vai entender melhor daqui a pouco. E quando ele olha para aquele trono, e você conhece esse texto mais do que ninguém, ele vê aqueles seres, aleluia, e ele vê aqueles seres, aqueles serafins, que sejam anjos ardentes, anjos em chamas. E eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os olhos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam ao redor do trono. E ele ouvia eles olharem para o outro e dizer assim: Santo, 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 Santo. Sentindo a presença do Espírito Santo? Quantos estão sentindo? Me ajude, levante a mão para o céu só para me ajudar. Segure a tua mão bem alta, por favor. Fecha o teu olho, faz uma declaração de amor ao teu mestre, ao teu Jesus. Adore ele agora, com a mão levantada, os olhos fechados. Eu vou parar por um segundo para você falar com ele. Vamos lá, vamos lá. Nós cantamos assim: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz.
meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Escute como a gente canta. Acho prazer, que mentira, e paz me faz sentir, doce caminho teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, é assim que nós cantamos. Mas há uma pergunta: é assim que fazemos? É assim que agimos? Aleluia, 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 aleluia. Eu creio que o Espírito de Deus está trabalhando em alguns corações. Quero abrir aqui um parênteses. Quero contar. A Rosângela falou que foi ao Amazonas. Eu tive 27 missionários no Amazonas. Em uma das viagens missionárias, eu encontrei uma jovem senhora, uma gauchinha, pastor, desse tamanhozinho. Aquela menina era chefe de tráfico em Pelotas, chefe de uma quadrilha de mais de 60 bandidos. E uma madrugada os pastores criaram um evangelismo pela madrugada. E quando eles chegaram num dos bairros mais perigosos de Pelotas, ela saiu com um cabelão assim, de calça, aquele colote, não sei se alguém conhece, 38 na cintura, e ela gritou para os pastores: alto lá! Por que invadiram a nossa área? Ninguém invadiu para sair vivo daqui. E um daqueles pastores se adiantou e disse que nós não invadimos. Esta área tem dono e ela é do Senhor Jesus Cristo. E eles se encontraram com aquela menina Yarinha. Yara desafiou aqueles pastores. E eles começaram a falar de Jesus para ela. 1h20 depois, Yarinha estava de joelhos, chorando, e o cabelo por cima da cabeça, e ela estava aceitando Jesus como Salvador. Naquele mês era o Congresso de Missões de Pelotas, e a Yara se apaixonou pela obra missionária. E ela disse: eu fiz todo o mal que pude fazer, não importa se eu receberei, mas eu vou dar a minha vida pela obra missionária. E ela pegou no pé do pastor e disse: eu quero ir para o campo missionário. E ela lutou com ele 6 meses, todo dia ela via o gabinete do pastor e dizia: que dia o senhor vai me mandar? Eu quero ir para missões, eu quero ir para a obra missionária. Eu a conheci no Amazonas, já casada, e ela estava ali numa festividade lá em Tonantins. Nós tínhamos um trabalho numa aldeia indígena, onde o missionário estava trabalhando. Eu creio que o Jefferson conheceu o missionário Cláudio.
Cláudio estava trabalhando ali. E naquela festividade a Yarinha desceu mais ou menos uns 30 ou 40 quilômetros rio abaixo, remando uma canoa. E ela então deu o seu testemunho, contou da sua conversão e contou quantas igrejas ela plantou na beira do rio Solimões, e quantas almas ganhou entre as aldeias, os indígenas e os sertanejos do Amazonas. Aleluia! Yara se tornou uma pioneira numa grande parte do Amazonas. Aquela menina nova convertida, chefe de tráfico, agora ela empunhava uma Bíblia e saía dando estudos bíblicos naquelas congregações pequenas à margem do rio, entre a selva. Se aquela menina que estava no tráfico podia fazer tanto, e nós que a cada dia estamos com a Bíblia na mão. Aleluia! Aleluia! Eu nesta noite vou orar. Não vou fazer uma oração de 1 hora nem de meia hora. Nós vamos orar hoje, ao final do nosso tempo aqui, alguns minutos, para Deus levantar missionários inflamados pelo poder de Deus, que invada o território de Satanás, que arranque a alma e que se levante com poder e com a autoridade de Deus. Então eu vejo Isaías entrar no templo. Quando aquilo sucede, a primeira coisa que ele percebeu, preste atenção nisso, isto, pastor, soa quase como uma acusação. Deixa eu entender o que eu estou dizendo. Soa quase como uma acusação do pastor Juarez, porque ele grita a todo pulmão: ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio do povo de puros lábios. Em outras palavras, eu só fiz tudo errado até agora. O meu serviço de profeta não valeu nada. Eu estou perecendo. Deus está procurando alguém que está perecendo. Alguém que já não tem mais forças. Alguém que já não tem mais sentido. Deus está procurando no meio desta multidão. Deus está procurando. E quando isso sucede, vocês conhecem a história. A Bíblia diz que um anjo vem voando com uma tenaz, trazendo do altar uma brasa e queima os seus lábios. Escute bem isso. Preste atenção nisso, que às vezes nós passamos e não prestamos atenção. Queima os lábios, mas abre os ouvidos. Aleluia. Queima os lábios, mas abre os ouvidos. Será que a necessidade preeminente era aquele momento, ou ela já vinha ao longo tempo? Ela sempre ouve um clamor, mas ele não conseguia ouvir. E quando ele ouve: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Ele então humildemente diz: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus está procurando não só queimar os lábios, mas abrir os ouvidos. Nesta noite Deus está precisando de alguém aqui. Alguém que esteja disposto, porque Jesus disse: negar-se a si mesmo e fazer o quê? Seguiu. Ninguém que tem algum preconceito, ninguém que está agarrado em alguma coisa, ninguém que está com o coração em uma coisa está apto para o reino de Deus. Mas nesta noite este encontro missionário vai ser para a glória do nome de Jesus. A mudança de muita gente, a transformação de muita gente. Deus estará mudando o preconceito, Deus estará mudando o conceito, Deus estará mudando atitudes, Deus estará queimando lábios e abrindo ouvidos para a glória do nome de Jesus. Deus está precisando.
Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Quando nós olhamos para isso, muitas vezes nós somos, eu repito, nós somos a igreja na zona de conforto. Mas eu queria fazer uma colocação simples e bem singela. O tempo que a igreja mais cresceu, qual foi? O tempo da perseguição. Quando ela foi esmagada, ela foi perseguida, ela foi trucidada, ela foi jogada na arena para ser dilacerada pelos leões. Mas eu tenho uma palavra de Deus: quanto mais ela foi massacrada, mais ela cresceu. Aleluia! A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa levantar os seus olhos. Eu sei que aqui tem um grupo de pessoas, uma massa humana que ama a obra missionária. Se for verdade, levante a mão assim, abane a sua mão e diga: eu estou aqui para falar que eu amo a obra missionária, eu quero o bem da obra missionária. Irmãos, nos congressos nós fazemos muitos apelos, mas nós nos esquecemos. Eu não sei se o Jefferson se lembra, nós tínhamos um banner na Secretaria de Missões, e o banner era engraçado, era interessante. Tinha um desenho de uma galinha e de um porco, e lá no banner estava o porco e a galinha e o porco tendo um diálogo. A galinha chegou para o porco e disse para ele assim: nos pediram uma oferta missionária, e eu pensei no seguinte: eu vou dar o ovo e você dá o bacon. Razoável, disseram, não é? E o porco abaixou a cabeça e começou a chorar, porque quem dá o ovo deixa o ovo e vai embora, mas quem dá o bacon dá com a vida e tudo. Aleluia! Quem é que vai dar o bacon aqui hoje? Pode adorar a Deus por isso? Deus precisa de alguém que não dê só ovo, mas que dê o bacon. O bacon é a vida. Aleluia. Deus está precisando de crentes capazes de doar o bacon. Eu tenho esses crentes aqui. Você não entendeu, senão você não vai nessa alegria toda não. Quantos crentes estão dispostos a doar o bacon? É a vida, é a vida. Quem está disposto a doar a vida para a obra missionária? Não são muitos. Doar o ovo é muito fácil. Doa e vai embora, mas quem dá o bacon? Esse é o apelo, pastor, que eu quero pedir permissão dos hoje para me fazer. Aleluia. Muita gente, irmãos, estamos nos preparando, nos fazendo faculdade, outros montando empresa, outros não sei mais o que, e com tantos projetos. E quando você pergunta: e a obra missionária? Como é que vai ser? Ainda tem alguns que são mais ponderantes. Ele diz: bem, eu vou tirar uma parte da minha receita para a obra missionária. Em outras palavras, eu vou dar o ovo para a obra missionária. Mas nesta noite eu quero que você reflita. Eu nem fiz muita questão de um Pentecoste aqui hoje. Não fiz questão. Na última vez que nós pregamos aqui, eu não sei quantos estão aqui que estavam naquela noite. Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo. Foram muitos, mais, foram dezenas que foram batizados. Eu me lembro que naquela noite o Senhor, não sei, de mais ou menos 50 e poucos anos, era mudo e surdo desde o seu nascimento. E naquela noite, enquanto nós estávamos pregando, Jesus curou aquele homem, deu voz, deu audição. E o que eu achei mais lindo é que ele estava falando normalmente como alguém que nunca foi mudo e nem surdo, porque o milagre não é só ouvir e falar, o milagre é saber falar o português que ele nunca ouviu e ouvia aquele homem falando. Hoje é diferente. Hoje nós queremos vidas.
Mas vida, pastor, tem poucos pecadores. Não, hoje quer-se vida de crentes que doem o bacon para a obra missionária. Bacon é vida. Entregar a sua oferta, que muita gente, pastor, não tem coragem. Mas se eles não forem, como será? Então, com a sua permissão, eu quero lançar esse desafio. Quantos têm coragem aqui de doar a sua vida para a obra missionária? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de casa, estou falando de vida. Tem alguém que tem coragem? Se o pastor me permite, eu peço que a igreja fique de pé. E onde está o primeiro homem, mulher, jovem, moço, moça, que tem coragem de doar a sua vida para a obra missionária? Chega aqui, por favor. Exaltado é teu nome. Não vou forçar muito. Aleluia. 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 Olhe para cá. Eu quero aproveitar para dar um testemunho aqui hoje. Fui visitar o campo missionário no Altiplano Boliviano. Não sei se era no tempo do Jefferson. E quando cheguei lá, o pessoal da convenção do país, da Bolívia, ficaram sabendo e mandaram me chamar, porque a comissão estava tratando um caso de um missionário brasileiro. E como eu era brasileiro, então ficaria mais fácil. E eles me chamaram. E havia ali alguns missionários brasileiros naquela comissão. E eles me disseram: pastor, nós precisamos que o Senhor nos ajude a tomar uma decisão. Precisamos falar com a família, porque o missionário estava fazendo um trabalho na cordilheira, subindo em direção a La Paz. E já no meio da cordilheira ele conseguiu montar um trabalho, já estava com mais ou menos 120 crentes. E então ele toma a decisão de subir um pouco mais e abrir um segundo trabalho, que já estava com mais de 20 crentes. Ele caminhava 9 horas, subindo a cordilheira a pé, no meio daquele gelo, da neve, e plantou ali uma igreja. Mas segundo aquele povo, ele começou a ganhar alguns daqueles traficantes, e aquilo feriu aquela gente. E eles decidiram assassinar aquele missionário. E eles assassinaram aquele missionário. Só que eu quero voltar um pouco. Ele era do Rio Grande do Sul. E no dia que ele estava indo, saindo, se despedindo, Deus levantou um moço e disse: ele vai, mas não voltará, porque eu o recolherei lá na minha serra. Ele não voltará. Se vocês quiserem abrir mão, sabendo que vocês não o verão mais. E então houve um choro muito grande. E Deus então pergunta: era uma mãe, uma filha, ou melhor, é uma mãe, uma filha e 2 jovens. Um estava indo, era um moço já mais ou menos de 30 anos, solteiro. E aí Deus pergunta para aquela família: e daí, o que dizem vocês? Eles disseram: se ele for e morrer, e o Senhor quiser, nós também iremos e morreremos lá. Aleluia. E quando eu cheguei naquela comissão, eles me disseram: pastor, o que vamos fazer? Porque el hombre se murió en el campo de batalla. E nós não sabemos o que vamos fazer para falar com a família, porque não sabemos qual será a repercussão que vai haver. Então, hable algo, pastor, para nós. Eu disse para eles: irmãos, muito difícil. E nesse momento o telefone toca no gabinete do pastor Taborga, que era o presidente da convenção. Era a família, que o missionário havia pedido para eles ligarem. E então naquele momento a família estava aos gritos lá no Rio Grande do Sul, porque haviam perdido o filho, porque ele tinha sido assassinado. Ele subindo a cordilheira numa garganta de pedra,
Eles esconderam e empurraram ele no despenhadeiro de mais de 150 metros. Depois alguém desceu lá e mutilou as mãos e os pés. E eu grito do outro lado. Ouvia-se um clamor daquela família, um grito. Por que Deus, o Senhor fez isso? E de repente o mesmo moço chega na casa. Aquele mesmo moço. E entra falando em línguas estranhas e brada: calai-vos! Calai-vos! Porque são tão incoerentes. Eles se esquecem do que prometeram. Aleluia. Não vos disse que ele não voltaria? E o que foi que disseram para mim? Não fora porventura que se ele morresse e eu quisesse, vocês iriam morrer também? Porque reclamam. Aleluia. E aquele clamor abaixou e alguém dizia: nós iremos morrer também. Nós iremos morrer também. E a comissão começou a chorar. E Deus toma conta daquele ambiente. E então a mãe toma o telefone e fala com o missionário e diz para eles, para a comissão: se vocês quiserem, nós iremos assumir o trabalho do missionário. Nós iremos para viver ou para morrer. Eles acreditam que Deus ainda é o mesmo. Então vocês que vieram aqui à frente, olhem para mim. Vocês que vieram aqui para frente, olhem para mim, por favor. Vocês têm juízo perfeito. Sabe o que estão querendo? Você tem noção do que pode acontecer? Aleluia. E se tiver que morrer, quantos dias de vocês irão a si mesmo? Louvado é o nome de Glória a Deus. Deus. Aleluia. É brincadeira, pastor. Eles estão por morrer. Vocês estão certos do que estão dizendo? Os que acham que dá para ir, nem que seja para morrer, levante a mão bem alto, assim, sem covardia, sem medo. Olhe para mim. Glória a Deus, Senhor. Vocês vão perder o idioma de vocês. Vocês não vão poder mais falar o seu idioma. Você vai perder a sua cultura. Você vai perder a sua liberdade. E você pode terminar no fundo de uma cadeia. Mas se você não quiser, pode voltar para trás, por favor. Eu pedi a sua vida. Glória a Deus, Senhor. Eu pedi a sua vida. Aleluia. Se você não tem coragem de doar a sua vida, por favor, volte para trás. Glória a Deus, Senhor. A igreja é a testemunha. Os obreiros são testemunhas. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia! Quero pedir à igreja, essas pessoas, os meus minutos estão esgotando. Eles vão se ajoelharem aqui como sinal de que realmente eles estão doando as suas vidas para a obra do Senhor. Muitos deles não verão mais a família, nunca mais. Muitos deles nunca mais poderão pisar a sua terra natal. Oh, Jesus. Pastor, o senhor não está sendo muito forte. Não. Não podemos tapar o sol com a peneira. Ou nós pregamos a realidade, ou não adianta pregar. Aleluia. Pregamos a verdade, ou então calemos a boca, porque Deus não tem negócio com covardes. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor da glória. Deus maravilhoso. Aleluia. Eu peço para que nesse momento, quando eles se ajoelharem, a igreja estenda as mãos para cá. Quando eles se ajoelharem, se algum deles achar que é muito forte, tem o direito de voltar. Volte para o seu lugar. E eu queria, se o pastor me permite, eu queria pedir para alguns obreiros que amam a obra missionária descer e impor as mãos sobre eles.
quando eles se ajoelharem. Se vocês puderem deixar um pouquinho de espaço para que os pastores, os obreiros desçam. Então vocês que abraçam isso, sem nenhuma resignação, sem nenhuma dúvida, você se ajoelha. Se você pode fazer isso, se ajoelha. Os pastores que certamente o pastor vai indicar, ou se você sente no teu coração, desça ali, por favor. Aleluia, Senhor. Por favor. Ele andará para sobre Aleluia. Se tiver mais alguns problemas, por favor, desça. Aleluia. Desça no coração. Oh, Senhor. Oh, aleluia. É para onde manda o teu nome, meu Pai. Aleluia. A igreja estende a mão e ora. Fecha os olhos e ora. É coisa séria. É algo tremendo. É algo glorioso. Deus de eterno poder, Deus de grande e infinita misericórdia, Deus de amor insondável, eles estão colocando as suas vidas
a Deus pela vida do pastor Benedito Flávio. Eu digo amém. Deus continue abençoando o pastor, juntamente com a sua esposa, sua família. Permitindo Deus, amanhã o Senhor nos dará a oportunidade de voltarmos aqui para receber e adorar o Senhor mais uma vez. Nós vamos orar nesse momento agora pelos nossos irmãos que são dizimistas, que contribuem para o benefício da obra do Senhor aqui na nossa igreja. Vou pedir a gentileza aqui do evangelista irmão Adelmo, por favor, meu filho. Leia esses nomes aqui, que você tem uma habilidade fantástica e pode estar orando pelos dizimistas. E amanhã, se o Senhor permitir, voltaremos aqui a partir das 9 horas, não é isso? 9 horas. Temos aqui a manhã missionária. Venha cultuar o Senhor conosco. Dizimistas desta noite: Mauro de Paula Lima, Emerson Geraldo esposa, Fernando Aparecido de Carvalho, Cleiton e família, Sônia Mota Becó e Raquel Cristina dos Santos Castro e todos os ofertantes. Que Deus ricamente nos abençoe. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te damos graça por tudo aquilo que o Senhor fez esta noite, pela boa palavra ministrada ao nosso coração, pela vida do teu filho pastor, Senhor Deus, que ministrou a tua palavra esta noite. Continue abençoando a todos aqueles que se comprometeram, Senhor Deus, e se entregaram a vida para a obra missionária. Abençoa os dizimistas e ofertantes e todos aqueles que contribuem também para a obra missionária. Os enriqueça de uma maneira especial e sobrenatural. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, digamos juntos. Amém. Altas madrugadas, já estou deitado, Deus me chama. Como